A mais uma terça teológica. Hoje estamos aí com o nosso convidado especial, o presbítero Yuri, que se faz presente aqui para a nossa conversa. Obrigado, Yuri, pela sua disposição, por você dispor o seu tempo para estar aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite e muito feliz para a gente falar sobre um assunto tão importante para a nossa vida como cristã e para a nossa vida como cristãos, que é o nascimento de Jesus. Legal. E contextualizando, né? Amanhã, Natal, e consequentemente, precisamos falar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Precisamos lembrar deste acontecimento e nós vamos conversar exatamente sobre isso. Até que ponto, o porquê foi necessário essa encarnação, essa vinda, por que de fato ele teve que nascer de uma virgem, né, de uma moça virgem, qual era a necessidade de tudo isso acontecer? Não seria mais fácil jogar um pozinho ali de pili-pim-pim e resolver todos os problemas, todos os pecados da humanidade? Lembrando que, apenas contextualizando, quando falamos sobre o nascimento de Jesus Cristo, nós temos o relato mais objetivo em Atos capítulo 2, quando nós temos ali a informação de que José e Maria estavam diante do recenseamento, voltaram para Belém e, consequentemente, Maria, estando grávida, ela deu à luz a Jesus Cristo, Jesus o Messias, numa estrebaria, e, consequentemente, a partir do verso 8, nós vemos os pastores que foram levados até o nascimento, até onde Jesus, o menino, estava, né? E ali eles viram no caminho os anjos louvando, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E, de fato, nós devemos entender esse estado de humilhação de Jesus Cristo, né? Exatamente. Eu até trouxe alguns versículos aqui para a gente começar esse assunto nesse mistério que há entre o próprio Deus, o Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, que é todo-poderoso, vir habitar com a humanidade, né? Ser o próprio ser humano. Uhum. Primeiramente, 2 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 9, que diz: Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Também Gálatas 4, de 4 a 5, que diz: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Esses dois versículos mostram como essa não é rebaixamento, porque a gente vai ver depois como é que se desenvolve no próprio nascimento de Cristo. Uhum. Mas aquele Deus que era todo poderoso se faz pobre, como ser humano está... pode levar as punições da lei, mesmo não descumprindo a lei, coisas que deveriam cair sobre o ser humano e depois caem sobre Jesus como ser humano. Daí. Sim. Essa ideia de que ele não precisava disso. Ele era um Deus todo-poderoso e ele não tinha essa necessidade de salvar os homens. E por isso ele se humilha. Existem várias etapas, digamos assim, do estado de humilhação, mas a primeira é essa, a parte que ele se encarna e ele vem habitar como ser humano. E o versículo-chave para entender esse estado de humilhação, o trecho-chave, seria Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8, que diz que, pois ele, subsistindo em forma de Deus, está falando do próprio Cristo, né? Não julgou por usurpação o ser igual a Deus. E algumas traduções novas tentam ajudar nós a entendermos melhor esse texto, que fala que ele não se apegou ao estado de ser Deus e isso ser retido a qualquer custo, né? E diz que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui mostra que, como a gente falou, esse Deus grandioso, ele se tornar homem não foi uma coisa que o exaltou, foi uma coisa que justamente o humilhou. Sim. E ele precisou conquistar isso através dos seus méritos humanos, aí como homem. O próprio Cristo conquistou isso e foi exaltado, né? E depois a gente tem o estado de exaltação também. Legal. E devemos contextualizar o acontecimento de Cristo Jesus, estando na sua eternidade, na sua glória, na sua majestade, aprove a Deus conduzir um tempo determinado para que essa majestade se encarnasse.
E a grande questão aqui é sobre justamente essa encarnação, ou essa necessidade da encarnação, né? Porque nós vamos discutir de que isso foi algo natural, sobrenatural, qual a abrangência da necessidade, na verdade, qual que é a aplicação para nós nos dias de hoje, né? Porque, por exemplo, quando olhamos para o acontecimento do nascimento de Jesus Cristo, nós devemos entender que ali não havia os cromossomos de José e Maria em Jesus Cristo, né? De fato, há uma complexidade, há um mistério envolvido nisso, mas a palavra de Deus vai dizer, e de repente você pode ver o nosso episódio passado, que falamos sobre esse nascimento, sobre Maria, né? Sobre se Maria é mãe de Deus. Esse nascimento, essa concepção, ela foi protegida pelo Espírito Santo, né? Ela foi guardada pelo Espírito Santo e, consequentemente, não foi uma concepção ordinal, né? Normal, né? Ali nós temos uma ação sobrenatural do Espírito Santo, onde Deus se encarnou, foi colocado ali no ventre, mas haverá um problema sobre isso, né? Mas a gente deve refletir o seguinte: qual a real necessidade de Cristo Jesus ter feito dessa forma? Não seria muito mais fácil ele, do seu trono, né, já mandar uma ordem, já que ele é capaz de fazer todas as coisas a partir do nada? Ele não poderia trazer a salvação, trazer a salvação a partir do comando da sua voz, né? Será que Jesus precisava de fato encarnar? O primeiro ponto é que, se Jesus, ou o próprio Deus, ou a Trindade, perdoasse pecados sem haver punição, se tornaria ele um Deus injusto. E a gente sabe que esse não é o caso. A Bíblia fala várias e várias vezes da justiça de Deus sempre sendo executada da maneira mais correta e bondosa possível. Ele não podia deixar tanto os pecados que a gente comete contra ele e também contra o próximo, ele não podia deixar isso impune. Alguém precisava ser punido justamente por causa dessa justiça dele. Então, haveria necessidade de que alguém pagasse. Ele poderia, digamos assim, perdoar o ser humano, fazendo ele pagar por um tempo e depois liberar ele. Aí a gente chega naquela questão de que a gente peca sempre contra um Deus que é infinito. Sim. Se o nosso pecado é contra um Deus infinito e contra um Deus todo santo, nós não teríamos tempo eternamente para pagar, para nos tornarmos livres depois do nosso pagamento. Então, e aí vem a complexidade da salvação, que ela precisava ser feita por Deus, porque o próprio Deus infinito é o único que poderia sofrer no lugar do homem essa punição infinita. Sim. Mas, ao mesmo tempo, deveria, para a punição poder ser transferida, digamos assim, de um ser para o outro, eles têm que ser iguais. É por isso que o próprio livro de Hebreus fala que o sangue de animais não poderia perdoar pecados. Sim. Porque um animal não tem o mesmo valor e não é imagem e semelhança de Deus como o ser humano. Então, mesmo o animal morrendo e Deus profetizando através daquele sacrifício do Antigo Testamento o sacrifício de Cristo, aqueles animais não resolviam a questão. E do mesmo jeito não podia ser um anjo, ele não podia um anjo morrer no lugar dos seres humanos. Tinha que ser alguém que fosse igual. Então precisava que fosse um ser humano. Mas a gente já viu em outras terças teológicas, inclusive, que nós somos pecadores por natureza. Sim. Nós somos depravados por natureza. Então não tem como a gente... um homem, mesmo que, digamos assim, um homem não tivesse pecado desde a sua concepção, isso é uma hipótese, ele ainda só conseguiria suprir e expiar, digamos assim, os pecados dele mesmo. Porque ele não poderia estender isso, porque ele não é infinito como o próprio Deus. Sim. Então, por isso que essa questão ela deveria acontecer. Deveria ser homem e deveria ser Deus. E Deus poderia muito bem, digamos, em hipóteses, colocar um ser pronto já. Jesus com 33 anos lá, começando o ministério dele. Não, teologicamente, talvez não houvesse um problema. O problema é que ele deveria passar pelas mesmas coisas que nós passamos também. Inclusive a parte de crescimento, inclusive a parte do nascimento, de respirar pela primeira vez, que uma criança chora, inclusive, quando isso acontece. Primeira vez que está acontecendo aquilo na vida dela. Até nisso, Cristo passou como nós passamos. Para mostrar que ele passou por todas as tentações, todas as dificuldades, mesmo não merecendo. Desde o início, ele já não estava merecendo estar sofrendo como criança, né? Com fome, com frio, com angústias. E ele passa por isso justamente porque ele é igual a nós. E depois a gente vai ver algum texto de Hebreus que nos mostra exatamente porque somos iguais como seres humanos, ele pode nos perdoar dos nossos pecados, porque ele sofreu a culpa no nosso lugar, porque nós somos iguais. Legal. E
trazendo um pouquinho de complexidade, né? Se o nascimento de Cristo Jesus, se essa vinda de Cristo Jesus está, de certa forma, atrelada ao pecado, né? À queda do homem, ao pecado, será que se não houvesse a queda, Jesus não precisaria encarnar? Ou Jesus não precisaria se fazer homem? A gente está tratando com hipóteses, né? Porque os decretos de Deus, eles iriam acontecer de qualquer forma. E se assim aconteceu, foi porque os decretos de Deus andaram nesse caminho. Mas a Bíblia, ela nos deixa algumas pistas. E o versículo mais conhecido, talvez, da Bíblia nos deixa essa pista, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para que nós, como seres humanos, não pereçamos, ele mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então mostra que a encarnação de Cristo tem como objetivo o beneplácito de Deus de salvar o seu povo. Então é necessário, sim, era necessário que Cristo viesse, que Cristo encarnasse como homem, para que fôssemos alcançados. Essa hipótese de o homem não haver pecado e de repente não precisar da salvação, além de estar fora dos decretos de Deus, do que ele desejou para a história, foge desse escopo de várias vezes a Bíblia mostrar que Cristo foi enviado sim para salvar os pecados. Então pressupõe uma culpa que o homem tem, o pecado que o homem cometeu lá no Éden, né? Puxando o pecado de Adão. Sim, a questão dos e se's, né? E se. Mas a realidade é que de fato aconteceu um problema. E por isso eu precisava resolver o problema. De acordo com os decretos de Deus, até mesmo a queda não foi um acidente, né? Foi algo aleatório que Deus tomou como susto, né? Consequentemente, o plano eterno de Deus envolvia não apenas a queda, mas também a encarnação de Jesus Cristo, né? Quando Adão pecou, a Trindade não ficou em desespero. E agora, como vamos resolver essa complexidade, né? Daí Jesus, tá bom, eu vou lá e vou me crucificar, né? Vou morrer, né? Não foi assim, né? Houve um plano eterno. Efésios capítulo 1 vai dizer, né, que houve, desde a fundação do mundo, havia um plano de redenção. E, consequentemente, conjecturas a gente levanta, né, só para discutir, mas, de fato, não tem cabimento, né? E, consequentemente, nessa vinda de Jesus e nesse estado de humilhação, será que Jesus preservou a sua divindade? Será que nessa encarnação não houve uma diminuição da sua divindade, da sua perda, daquilo que ele era quando ele se encarnou, né? Será que ele, de fato, continuou sendo completamente Deus num corpo humano? Será que isso é possível? A primeira dúvida, acho que avançando nisso aí, seria de como é que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez todas as coisas, morre numa cruz? Como é que um Deus morre? Um Deus que é imutável, imorrível, digamos assim. Não tem. Aí começa a primeira... Na nossa análise agora, a primeira parte de mistério mesmo. Com certeza, e a Bíblia fala isso várias vezes, quando Cristo fala que ele e o Pai eram um, não há uma perda da divindade quando Cristo encarna. E aí, quando o Salvador encarna, ele ganha, digamos assim, uma nova natureza, que é a natureza humana. Ele não... E aí vem os problemas teológicos do início da história da igreja ali, as questões da trindade, de como se relaciona e dessa dupla natureza de Cristo. O que nós temos, mais uma vez, é um mistério como é que essas duas naturezas elas trabalham juntas. Mas o que a Bíblia deixa clara é que elas existem, ou seja, Cristo era 100% ser humano e 100% Deus. Ele não perdeu a divindade, mas ao mesmo tempo essas duas naturezas elas não se misturam para gerar uma terceira natureza. Elas não se confundem, elas não são metade de uma, metade de outra. É o próprio Deus e o próprio ser humano ali. E não é Jesus com um corpo humano e uma alma divina, digamos assim. É um ser humano com corpo e alma e um Deus com toda a sua natureza divina. E claro que isso em algumas vezes nos gera alguns paradoxos, como eu falei, por exemplo, Deus morrendo. Mas ali era o próprio Cristo, que era homem e Deus morrendo, sim. Mas como isso se deu, como é que se dá essa dinâmica, a Bíblia não revela pra gente. Então a gente tem essa dificuldade de entender, sim, mas é um momento que a gente chega e se humilha. A Bíblia ela afirma isso, e a gente abraça as afirmações e a gente tenta teologicamente uni-las, mas tem um ponto que a gente não consegue mais avançar, né? Porque a gente não é o próprio Deus. Inclusive eu trouxe aqui uma citação da Segunda Confissão Helvética que fala justamente sobre essas naturezas.
E ela fala que essas naturezas são ligadas ou unidas de modo tal que não são absorvidas, confundidas ou misturadas. Ou seja, as naturezas elas continuam independentes uma da outra. Mas antes são unidas ou conjugadas numa só pessoa, sendo que as propriedades de cada uma delas permanecem a salvo intactas. Ou seja, as duas naturezas elas continuam com todos os seus atributos. Sim, sim. E aí a gente... Mais uma contradição. Como é que um ser humano que não é onipresente e um Deus que é onipresente estão na mesma pessoa? A gente não consegue explicar isso. Mas a Bíblia fala que Deus é todo poderoso e é todo onipresente e que o ser humano não é. Então a gente tenta trabalhar com isso sabendo que nossa limitação chega num ponto. Mas a gente parte desse princípio. Jesus continua sendo Deus, ele não perdeu a divindade dele, continua com todos os atributos divinos, mas agora na encarnação ele ganha uma natureza humana que é completa, com alma e corpo, e que tem todas as características de um ser humano, diferente, exceto no que a gente vai falar depois, que é a questão do pecado. Devemos lembrar também que por ele ter se feito humano, né, por ele ter se encarnado na humanidade, a humanidade visivelmente traz uma redução no seu ser, na sua divindade. Mas lembremos que a comunicação entre as duas naturezas não é entre as naturezas, mas entre a pessoa, né? Então, consequentemente, como que Jesus, sendo carne, poderia ser onipresente? Ele deixou de ser onipresente? Não, né? Por quê? Porque a sua natureza divina, né, estava ativa, né? Continuava ativa. Então, o que o fazia onipresente? A ação sobrenatural do Santo Espírito, né? Que, consequentemente, vamos colocar aqui, antroposoficamente falando, né? Trazia informação para a natureza humana de Jesus Cristo sobre todas as coisas acontecendo no universo, né? Então, houve essa redução, houve essa limitação, no sentido de que ele poderia, como muitas vezes é provocado, né, mandar os seus anjos, raios e trovões sobre os seus inimigos, não fez, e ao mesmo tempo ele tinha esse poder sobrenatural, poder divino, que não foi jogado fora, né? Ele, de fato, segurou, né? A gente podia ilustrar na seguinte forma. O meu irmão é 10 anos mais velho que eu, né? E quando nós morávamos lá, né, eu com os meus 8, ele seus 18, nós jogávamos bola junto, né? Só que, veja, é desproporcional a força, né? De uma criança com 8 e de um jovem com 18 anos. Mas, mesmo assim, jogávamos bola juntos. E, consequentemente, havia essa interação entre essas duas questões. E, consequentemente, pode usar essa ilustração com Jesus Cristo, né? Nessa forma. E continuando aí, desenvolvendo ainda mais, né? Por mais que nós estamos discutindo essa questão da encarnação de Jesus Cristo, qual é a real necessidade dele se encarnar como homem, né? Como você já citou, né? Não poderia vir com 33, já vir plantado pronto, né? Porque essa evidente necessidade, a palavra de Deus deixa bem claro isso, de que ele deveria nascer de uma mulher, crescer, desenvolver, passar por todos os perrengues que todos os seres humanos passam, mas assim depois morrer na cruz. Exatamente por isso e por aquilo que eu comentei antes, de ele precisava passar por tudo que o ser humano passou. Ele precisava sofrer como nós sofremos para se identificar conosco e o sacrifício dele ser válido e que ele possa ser o nosso intercessor hoje. Porque ele sabe o que nós passamos, ele vai dizer, ele não passou igual eu passei, mas talvez passou até pior. Sim. E mesmo assim, o que une a natureza humana é o pecado e as consequências do pecado. E isso também une a Cristo. Apesar dele não pecar, as consequências do pecado caíam sobre ele, mesmo antes dele morrer na cruz. Sim. Então mostra que essa paridade que há entre nós e ele, e aí a gente tem um sacerdote que se compadece de nós. Sim. Além disso, tem o fato do próprio Gênesis 3,15, né? De Deus quando pune Eva por causa do pecado, ele fala que a tua semente vai pisar na cabeça da serpente. Então, mostra que deveria nascer de mulher o próprio Cristo. Então, nos traz... às vezes a história é muito mais natural, no sentido de que é muito mais normal do que a gente imagina. Era uma criança que nasceu e estava crescendo e estava se desenvolvendo. E depois, no ministério dele, aí sim vai se expressar ele como Salvador mesmo, como Messias, né?
Mas todo o crescimento dele, todo o nascimento, isso aí serve para que a gente para que ele seja homem como nós, né? Que a gente olhe para ele e veja, aquele lá morreu no meu lugar, sofrendo as mesmas coisas que eu sofria. É o verdadeiro substituto, né? Isso. O verdadeiro servo sofredor, né? Aquele que se fez homem, habitou entre nós, como você disse, né? O nosso sacerdote perfeito, né? E por isso que ele é chamado de segundo Adão. Né? Cumprindo o Gênesis 3,15, ele veio de fato cumprir aquilo que Adão não conseguiu cumprir. Né? E como foi dito também no início, né? Seria necessário que fosse um ser humano. Por quê? Porque animal não é capaz de cumprir ou de nos purificar de todos os nossos pecados, até porque o pecado é do homem, não é do animal, né? E por isso que o sangue de bodes e cordeiros sempre foram imperfeitos, né? Sempre foram incompletos. E, consequentemente, havia necessidade, primeiramente, ministerial, né? Da pessoa de Cristo Jesus vir ser homem. Também a gente poderia dizer que há uma necessidade escriturística, né? Porque o Antigo Testamento está cheio de passagens bíblicas dizendo, olha, o Messias virá, né? Haverá aquele que estará no trono de Davi, né? O homem virá, o filho do homem virá. E, consequentemente, Cristo Jesus cumpre tudo isso, né? E, mais enfaticamente, há a necessidade de Jesus nos substituir, né? Aquilo que nós merecemos, aquilo que nós deveríamos receber, caiu sobre Cristo Jesus, o Senhor, né? E um detalhe aqui, né, Yuri? Muitas pessoas acham que para Jesus foi fácil passar por essas provações, né? Porque, poxa, haveria a possibilidade de Jesus pecar? Não, né? Não. Jesus nunca pecaria, né? Mas ele passou por provações. As pessoas acham que ele, como se estivesse passando assim... Jogando modo easy. Não estou sentindo nada, né? Tudo tranquilo. Eu ouvi um exemplo lá no seminário de que seria o seguinte, imagina você, homem, com o seu terno todo branco, mulher com o seu vestido todo branco, todo perfeito, maravilhoso, e tendo que passar por um brejo ou por um barreiro, né? Só que essa passagem deveria ser de tal forma que a sua roupa não se sujasse, né? E essa é uma ilustração, né, bem esdrúxula, vamos dizer assim, né? Dessa perspectiva de que, por mais que Cristo Jesus não pecaria, ele passou por essa dificuldade, vamos usar essa palavra, né? Essa dificuldade em experimentar ou passar entre o mundo pecador. E o caso dele é até pior que o nosso, porque a gente sabe que muito do que a gente sofre é por causa dos nossos pecados. Ele estava sofrendo por causa de pecados que não eram dele. Então, a tarefa dele era muito mais difícil. Era muito mais fácil ele largar de mão. Não quero fazer. Isso aí tá me trazendo, tá me custando demais, né? E é justamente isso. Custou tudo, custou a própria vida dele. Exato. E nessa encarnação, será que Jesus se assemelhou à humanidade ou realmente era humano? Com certeza ele tinha a natureza humana, né? A natureza humana. Paulo fala que ele é Jesus Cristo homem, né? No sentido de que ele era um homem como nós, um homem de carne e osso, não era um fantasminha, não era. Ele tinha todas as características que um ser humano tem. Inclusive, muitas heresias nasceram na igreja justamente por não conseguir concatenar essa ideia de um Deus todo-poderoso, um Deus que diz que perdoa pecados e levanta paraplégico e, ao mesmo tempo, morre na cruz. Parece contraditório isso. Mas a gente entende que Maria ela não foi uma barriga de aluguel depois que Cristo foi encarnado. Ela não foi que o Espírito Santo formou o corpo de Jesus, formou o ser humano e largou na barriga de Maria simplesmente para ela só gerar ele e dar os nutrientes, né? A gente entende que Maria era mãe de Jesus, sim, no sentido físico, no sentido carnal, corporal, e que sim, ele era ser humano justamente por causa disso. Ele era da semente da mulher, ele era descendente de Davi, justamente por causa disso. Não foi uma descendência, digamos assim, espiritual ou poética por causa de estar entre os homens. Não, era uma descendência física mesmo, uma descendência natural. E a gente também precisa esclarecer uma verdade de que... reforçar, né? De que esse nascimento não foi um acontecimento natural, né? Foi algo sobrenatural. Até porque estamos falando sobre uma moça que era virgem, não tinha conhecido o seu marido ainda,
né? E a palavra de Deus diz que o poder do Espírito Santo a envolveu, né? Para que ela pudesse receber, né? Conceber aquele ente santo que estava dentro dela. E por isso precisamos entender que toda essa teologia envolve uma perspectiva sobrenatural. Sim. E, de certa forma, uma necessidade de crer, né? Nós não vamos ter uma estrutura, não vou usar lógica, mas uma estrutura biológica, vamos dizer assim, né? Corretíssima, perfeitíssima, claríssima, porque estamos falando de algo sobrenatural. Exatamente. Eu lembro uma vez, eu estava conversando com alguns jovens sobre a depravação total. Eu estava falando sobre como todo homem é pecador, todo homem está em débito diante de Deus. E por isso que Cristo viria e teria que ser homem para morrer no nosso lugar. E aí eu lembro do jovem, o jovem me falou isso. Eu citei o versículo de Salmos lá que fala em pecado me concebeu minha mãe. E aí o jovem perguntou, tá, mas como é que Jesus pode ser substituto do nosso lugar se ele também é pecador como homem? Todo homem é pecador. E aí, justamente por isso, porque a concepção dele foi diferente da nossa. Exato. Ela foi como tu falou, ela foi sobrenatural, ela não foi... ela foi natural no sentido de ele estar no ventre de Maria. Isso. Mas ele foi sobrenatural, a concepção em si, a forma de ele entrar, digamos assim, no ventre de Maria. Então, tu falou o Espírito Santo que envolve Maria com a sua sombra, inclusive dando uma noção lá de Gênesis 1, da criação, né? Uma ideia de estar criando. Claro que Cristo não está sendo criado naquele momento, ele já era eterno. Mas trazendo esse aspecto de uma nova criação que está nascendo ali, uma nova era que está começando, e envolve Maria justamente para... O Espírito Santo cuidou de todo o processo para que ele fosse perfeito. Porque se fosse da forma natural, com um homem e uma mulher fazendo um filho, isso aí não teria como... consequentemente, nasceria um ser humano que fosse pecador. Então, precisava ser sobrenatural, precisava dessa ação sobrenatural do Espírito Santo para que isso acontecesse. Então, o Espírito Santo cuidou desde o início para que esse processo ele fosse o mais santo possível, o mais santo possível não, em sua perfeição de santidade, e pudesse alcançar o objetivo, que era Cristo vir sem pecado. E aí vem uma questão que talvez para nós seja mais difícil, né? A gente olhar tanto é que é piada entre os ímpios essa história de que uma virgem concebeu e deu luz a uma criança, né? A gente é caçoado por acreditar nisso. E eu conversava com uns amigos também essa semana passada de que para quem acredita que o próprio Deus encarnou, acreditar que Deus abriu o mar, que o monte tremeu, é barbadinha. É faixinha. Porque esse é o ponto da história que talvez a encarnação e a ressurreição de Cristo são os pontos mais sobrenaturais, digamos assim, que mais envolve uma fé mesmo. Sim. De acreditar. Porque evidência sobre o sobrenatural, né? Porque a concepção e a ressurreição de Cristo são coisas que não aconteceram uma vez na história, até hoje, pelo menos. Aconteceram uma vez na história, elas não vão se repetir. Porque são coisas que são ímpares, porque elas precisam ser ímpares. Sim. Elas precisam ser diferentes. Porque é o próprio Deus se tornando homem. Então, essa concepção ela não vai acontecer com mais ninguém. Nunca aconteceu antes. E, do mesmo modo, a ressurreição de Cristo aí sim vai se espelhar em nós na eternidade. Mas mostra que esse processo, ele é racional no sentido de crer, mas ele exige um passo de fé, sim. Porque não adianta a gente querer uma prova científica de que isso aconteceu. Uma prova de que, se a gente conseguir fazer um ser humano agora sem homem e mulher, a gente vai conseguir fazer um semideus, fazer um Deus. Mostra que a gente precisa de fé, sim, e a gente vai ser caçoado por isso. Sim. O evangelho é loucura pro descrente. Então, a gente não precisa ter medo de afirmar isso, porque é a nossa salvação ali. É o nosso Senhor que morreu por nós, que nessa história está nascendo. Então, talvez o Natal ele seja um dos feriados mais escandalosos, assim, e as pessoas não dão bola para isso. A gente está dizendo que alguém que era Deus se encarnou numa concepção que não é natural, completamente... Se fosse nos nossos dias, a gente diria que Maria teria pulado a cerca e estaria grávida de outro homem. Sim. E a gente crê nisso sem dificuldade nenhuma. Isso, o crente que se converte mesmo, isso até... Depois vem os questionamentos, mas é fácil de resolver. Mas na hora
que se converte, que a pessoa recebe a Cristo, ela já acredita nisso de maneira bem tranquila. Né? E precisamos também evidenciar a verdade de que essa concepção, como a gente já começou a falar aqui rapidamente, né, ela foi liberta de Jesus ter sido contaminado pelo pecado original, né? Então nós temos ali uma proteção, né? A nossa teologia não afirma como que foi exatamente esse envolvimento, né? Até porque uns começam a conjecturar, ele não teve pecado original porque ele não tinha o DNA de José. Né? Aí diz que o pecado está no DNA do homem. Né? Exatamente, né? Porque o homem é o cabeça, né? O homem é o representante. Mas também devemos lembrar que a mulher também era pecadora, né? Sim. Ela também vinha recebendo as consequências do pecado original e Jesus estava ali, né? Envolvido dentro de uma pecadora, né? Daquela que também era contaminada pelo pecado original. E como que Jesus não foi contaminado, né? Como que Jesus não foi alcançado pelas consequências do pecado original? A gente precisa afirmar a parte das Escrituras de que o Espírito Santo o envolveu, né? O guardou, né? O preservou deste acontecimento, até porque se ele viesse, de certa forma, de uma relação natural entre um homem e mulher, consequentemente ele não seria Deus. Né? Se ele fosse, de repente, concebido de forma sobrenatural, mas o pecado original o alcançasse, ele também não poderia ser considerado Deus, né? Então, a única possibilidade é de nós reconhecermos que, de fato, Cristo Jesus, nesta encarnação, foi completamente guardado pelo Espírito Santo, para que ele assim pudesse desenvolver o seu ministério perfeitamente como Deus de verdade, né? Como Deus perfeito, e assim poder cumprir perfeitamente também o seu ministério de salvação. E muita gente acaba colocando, tendo uma visão equivocada sobre o sexo por causa justamente dessa passagem, porque acha que ela foi sobrenatural porque foi sem sexo. E não é essa a questão. A questão é que ela foi diferente. Sim. Não é, tanto é que a gente não consegue ter base bíblica para dizer que sexo no casamento é pecado. Pelo contrário. É a ordenança do Senhor. Exatamente. Ordenança do Senhor. E Paulo incentiva que seja feito. Então, não é o sexo o problema. Claro, sexo dentro do casamento. Né? Com certeza. Mas mesmo o sexo dentro do casamento, ele é santo. Sim. Então, se Maria e José estivessem casados e fizessem sexo, ela não estaria em pecado por causa disso. Mas aí, como tu falou, entre dois seres humanos não poderia nascer Deus. Precisava dessa forma sobrenatural. Então, por isso que ela não é sobrenatural porque não tem sexo. Ela é sobrenatural porque o Espírito Santo conduziu o processo. Perfeito, perfeito. E, consequentemente, nós só temos Natal por causa desse acontecimento sobrenatural, né? É óbvio, né, que Jesus nasceu em 25 de dezembro. Até porque o nosso contexto aqui de Lucas, capítulo 2, verso 8 em diante, mostra aqueles pastores que estavam no campo, né? E na época de dezembro, na região da Judéia, é frio pra caramba. E provavelmente estaria lá entre maio, junho, julho, agosto, esses meses assim. Mas o fato é que Cristo Jesus realmente nasceu, realmente veio, se fez homem, literalmente seu estado de humilhação, porque ele saiu da sua glória, se humilhou, reduziu como um homem, né? Se fez um homem limitado, se fez um homem sofredor, se fez um homem que estava passível de morte, porque o homem natural, ele morre por causa do pecado original, né? E por isso que Jesus morreu na cruz, né? Porque ele era ser humano de verdade, né? Mas ele fez tudo isso, ele realizou toda essa obra, toda essa humilhação, todo esse sofrimento para proporcionar ao seu povo a verdadeira salvação. A salvação que só reside em Cristo Jesus, o Senhor. Né? Exatamente. E Hebreus 2, 17 e 18 nos mostra essa necessidade dele ser homem e esse compadecimento que ele teve por nós, né? E que diz, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Mostra esse espelhamento que há entre Cristo e nós, e Cristo vencendo o pecado, diferente do que nós fizemos, né? Ele venceu o pecado sendo tentado nas mesmas coisas que nós fomos tentados. E, consequentemente, ele é o nosso sumo sacerdote, né? Exatamente. Que se compadece do nosso sofrimento.
você falou no começo, né? Mas Jesus não passou por tal sofrimento, né? Ele passou até por pior. Na verdade, a gente pode entender que Jesus passou por todo e qualquer tipo de sofrimento. Né? Toda angústia que qualquer ser humano pode passar, ele enfrentou isso. Né? Ele enfrentou as piores dores, os piores sofrimentos, humilhações. Veja, ele foi abandonado pelo seu próprio pai. Né? E, consequentemente, por causa disso, Jesus é o nosso perfeito sacerdote, perfeito intercessor. Ele sabe exatamente o que estamos passando. Né? De repente você está sofrendo, Jesus sabe exatamente o seu sofrimento. De repente você está angustiado, Jesus sabe exatamente a sua angústia. E é Ele que pode socorrer. É Ele que neste Natal, Ele pode trazer luz, de repente, ao seu coração que está escuro, está obscurecido pelo pecado ou está sem esperança. Lembre-se, o povo, na época de Jesus Cristo, no nascimento de Jesus Cristo, já tinha perdido esperança, no sentido de que cadê o Messias, né? Tanto que eles não reconheceram o Messias. Né? Eles não viam em Jesus o cumprimento messiânico. E, de repente, você está aí nesse desespero da falta de cumprimento da palavra de Deus em sua vida, mas saiba que Cristo Jesus, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele não é homem para mentir. Ele, de fato, cumpre a sua palavra e a sua promessa. E podemos confiar nele, no verdadeiro Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Amém. De minha parte, para encerrar, eu queria trazer o versículo de 1 João 4, 2-3, que às vezes parece até uma questão de julgamento, mas eu vou ler aqui. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido e vem e presentemente já está no mundo. Aqui João ele traz digamos assim, a prova de que a pessoa é cristã, que ele confessa que Jesus veio em carne. E muitas vezes eu não ligava esse versículo ao Natal. Mas é justamente aqui que está o Natal. Quando a gente comemora e a gente para rememorar, claro que como crente a gente faz isso seguidamente, mas de uma forma mais específica, de que Deus veio e habitou entre nós. O próprio Deus habitou entre nós. Ele veio em carne. E no mundo que está fazendo exatamente o contrário, que é o que João fala aqui, que não confessa que Jesus procede de Deus, que ele não veio em carne, que ele não se fez, que era só um mestre, um estudioso, um filósofo daquela época. E até dentro de círculos cristãos a gente vê isso, gente negando a divindade de Cristo ou negando a humanidade de Cristo dentro da igreja. Isso não faz sentido. O que a gente precisa nesse Natal é lembrar que Cristo veio em carne e habitou entre nós. E nos salvou por causa disso. Sem isso, a gente não poderia alcançar a salvação. E não é nem alcançado, né? É entregue para nós na nossa mão, a gente só recebe aqui e já é beneficiado por causa disso. Então, que o Natal sirva para que a gente possa prezar essa necessidade do compadecimento de Cristo diante de nós, que ele veio como nós, ele sofreu como criança como nós, ele passou fome, ele foi no deserto sedentado e ficou vários dias sem comer, ele sofreu a angústia de ver um amigo falecendo, ele sofreu a angústia das dores do pecado sobre ele e, ao mesmo tempo, ele venceu tudo isso, para que a gente possa vencer também com base nos méritos dele. Amém, amém. Por isso, volte-se a Cristo Jesus. Volte-se àquele que é o verdadeiro sentido do Natal. E nesse Natal você possa ser socorrido, amparado e sustentado pelo Cristo Jesus, nosso Senhor. Yuri, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua dedicação em explanar esse assunto para conosco. Deus o abençoe ricamente. Amém. Que Deus te abençoe também, abençoe a nossa igreja e as pessoas que estão assistindo nesse período que é tão bonito da gente estar relembrando essa história tão importante para a nossa vida. Amém. E quero te fazer um convite, né? Venha cultuar ao Senhor conosco. Todos os domingos, às 18h30, aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, vamos celebrar Cristo Jesus, o Senhor. Nós não precisamos esperar apenas o Natal para adorar a Deus. Nós temos todos os domingos para celebrar a ressurreição, aquele que venceu a morte em nosso lugar. Deus o abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.